parte final do versículo. Aleluia. Glória a Deus. Ageu, capítulo 1, do versículo 13. Amém? Diz assim: Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Eu estou com vocês, diz o Senhor. Durante esse texto, para pensarmos um pouco em uma rápida reflexão da palavra do Senhor Jesus nesta noite. O livro do profeta Ageu, todos nós somos sabedores e conhecedores que se encontra na galeria dos profetas menores. Não por conta de estatura ou muito menos de espiritualidade, mas por conta do volume de palavras ou de capítulos escritos nos seus livros. O profeta Ageu vai escrever apenas 2 capítulos, e dentro desses 2 capítulos traz uma enorme importância, não só para os nossos dias atuais, como também para os dias em que o profeta Ageu viver. É bem verdade que o profeta Ageu tem um período profético apenas de 4 meses. É um rápido homem que Deus vai levantar em um dos períodos que a nação de Israel estava precisando para dar uma sacudida espiritual em meio àquele povo. O profeta Ageu vai girar em torno do ano 520 aproximadamente antes da pessoa do Cristo. É num dos períodos mais difíceis que a nação de Israel vai estar passando. O profeta Ageu, todos nós sabemos que ele é o primeiro da lista, na qual aonde ele é o primeiro profeta pós cativeiro babilônico. É ele quem sai ali do cativeiro babilônico e está junto ao povo para a reconstrução do novo templo. A jornada era difícil, o labor era grande, mas para cada trabalho, para cada época, para cada momento, o Senhor tem os seus para levantar. Independente da situação que fosse a viver a nação de Israel, a palavra que o Senhor já tinha ecoado aos ouvidos do profeta Ageu era essa: Eu estou com vocês, diz o Senhor. Todos nós sabemos que o cativeiro babilônico gira em torno de 70 anos. A nação de Israel seria levada ao cativeiro, assim como foi predito pelo profeta Jeremias. Quando você vai ler o livro de Ageu, ou melhor, quando você vai estudar o livro de Ageu, é necessário também que você faça uma leitura no livro de Esdras. É bem verdade que este livro vai ser um complemento de um do outro. Algumas informações que nós podemos encontrar em Esdras e nós vamos também encontrar aqui no profeta Ageu. É interessante que você deve ter em mente que quem leva o povo cativo para a Babilônia é a permissão do próprio Senhor. Que é isso, pastor? Jeremias capítulo 29. Jeremias capítulo 29 e o versículo 4, a Bíblia diz: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. O texto vai continuar dizendo que há uma orientação da parte do Senhor. Mesmo a nação de Israel estando em cativeiro babilônico, há uma orientação da parte de Deus para o seu povo, que ele diz: construam casas e morem nelas, plantem pomares,
e comam também do seu fruto. O texto vai continuar dizendo: casem e tenham filhos e filhas, escolham esposa para os filhos de vocês, e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminua aí na Babilônia. Perceba que mesmo em uma situação difícil, irmã Maria, vai haver uma orientação de Deus, o cuidado de Deus com o seu povo em meio à Babilônia. Não é assim diferente para comigo, não é assim diferente para com você, não é assim diferente para o tempo, o período em que nós estamos vivendo. Embora nós não estejamos a viver em meio a um cativeiro babilônico, mas nós estamos vivendo um dos períodos mais difíceis que a igreja tem passado, um período de apostasia, onde muitos já não reconhecem mais a pessoa do Cristo como seu Senhor. A frieza espiritual tem tomado de conta de nossas igrejas, aonde se me disse no meio do povo cristão, em meio à dificuldade, e o Senhor fala à nação de Israel: não é tempo de parar, não é tempo de diminuir. Em meio ao cativeiro babilônico, em meio às dificuldades que eu e você estamos a passar ou estejamos a viver, não é para parar. O momento é como o Senhor disse ao profeta aí no texto que foi lido, quando ele diz: é momento de crescer, é um momento de crescimento espiritual, é um momento de crescimento numérico. Só depende de você. Não é tempo de parar, não é tempo de retroceder, é momento de se levantar como a nação de Israel, mesmo em meio a uma situação difícil, e proclamar que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta, que batiza com o Espírito Santo, e tem um céu preparado para todos aqueles que nele crê. Ah, pastor, mas eu sou filho de Deus. Quem sabe você que adentrou a noite neste culto, quem sabe você ainda não confessou a Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que você ainda não pode ser autenticado como alguém nascido de novo. É por isso que a sua identidade ainda é terrena. Para ser chamado filho de Deus, é necessário confessar a Ele como seu Senhor, é necessário servi-lo e deixar a praticidade do pecado, para que você também venha ser e fazer parte da família que vai morar no céu. Aleluia. Mas é interessante que em meio ao crescimento, em meio tudo aquilo que estava a acontecer dentro do cativeiro babilônico, o povo cresceu, o povo tinha alimento, o povo tinha crescido em prosperidade financeira. O texto de Jeremias, ele é bastante preciso quando ele vai dizer que era necessário também eles levar a paz. O ambiente em que você e eu estamos deve e tem que ser um ambiente de paz. Jeremias capítulo 29 e o versículo 7, ele vai dizer: procurem a paz da cidade para onde eu os deportei. E não é só procurar a paz, é também orar por ela. É bastante difícil, em meio ao caos em que nós vivemos, ter uma sobriedade, ter um momento de paz, em meio às lutas, em meio às perseguições. E é interessante que o texto vai dizer: em lá na Babilônia, procurem a paz e também orem por ela. É difícil, meus irmãos, orar por aqueles que nos perseguem. É difícil orar por aqueles que nos caluniam. É difícil orar por aqueles que nos apontam, que nos acusam de forma difamatória. Mas aprendam com a nação de Israel, e por que não dizer com o Senhor? É no momento de perseguição,
É no momento de luta que nós temos que mostrar que nós somos cidadãos e pessoas do céu. Devemos orar por aqueles que nos perseguem. Devemos mostrar a outra face, dizer que Jesus é bom e que o diabo não presta para nada. Devemos abrir os olhos espirituais daqueles e daquelas que ainda não conhecem o Cristo, mostrando o amor ágape e o amor de Deus para com os homens. É interessante que ele vai dizer: não se deixem enganar pelos profetas e adivinhos que vivem no meio de vocês. Em meio à nação de Israel, lá na Babilônia, havia falsos pastores, falsos pregadores, falsos homens que levavam a palavra de Deus. Parece que Jesus, ou o próprio Deus, está a falar o livro do profeta Jeremias para a geração que eu estou a viver. Eu nunca vi, meus irmãos, quantos falsos pastores, quantos falsos homens e mulheres que se dizem ser de Deus com uma falsa profecia. Eu nunca vi, meus irmãos, tamanha apostasia no meio do povo. Mas vai haver um tempo que ainda vai haver mais apostasia ainda. Vai se levantar muito mais falsos pastores, falsos ensinadores, falsos mestres. É por isso que eu e você que vivemos e procuramos viver uma palavra viva, santa e eficaz para nossas vidas. É necessário termos a sobriedade e saber que tudo isso está escrito, mas o que temos que ter em mente é que nós não devemos dar ouvido a esse tipo de pessoa. A Bíblia vai dizer: não dê ouvido aos sonhadores que sempre sonham segundo o desejo de você. Proferir aquilo que você quer é muito bom. Proferir um carro na tua vida é muito bom. Quem não aqui quer ter uma conta bancária favorecida? Quem nunca aqui já pensou em ter como aquele cartãozinho black? Quem nunca aqui quis entrar no mercantil sem saber quanto a conta vai dar? Profetizar que você vai ser próspero na terra é bom. Agora eu quero ver você profetizar uma vida dura, cheia de dificuldade, sabendo que Jesus é bom e Ele não vai te desamparar, nem em meio a escassez. O diabo foi tentar Jesus de qualquer maneira. Primeiro ele ataca a sua identidade, uma identidade quando ele diz: se tu és verdadeiramente o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Olha aí, meus irmãos, quantos de nós, vez por outras, temos uma crise de identidade, já não reconhecemos mais nós, as pessoas que somos, quem nós éramos, a pessoa que Jesus resgatou em meio ao lamaçal do pecado. Talvez o diabo tenha colocado na tua mente que você não é mais nada, mas o Senhor te trouxe aqui para dizer: não dê ouvido ao falso profeta, não dê ouvido à voz de Satanás que ecoa no teu coração. É momento de se levantar e glorificar a Deus, porque Jesus é bom. Jesus está aqui nesta noite e Ele quer mudar a tua história, quer mudar a tua vida, quer mudar o cativeiro que você está a viver, a passar. É momento de se levantar como igreja e proclamar que Jesus é a salvação, a cura e a libertação. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas quando você chega no profeta Ageu, é algo que nos chama a atenção, que para haver um despertamento no meio do povo, é necessário termos uma unidade. 70 anos já havia se passado, a nação de Israel havia sido liberada para voltar para Jerusalém. Já tinha sido dito o decreto: podem ir, e agora retornar a Jerusalém e reconstruir o templo de adoração. Mas o problema é que as pessoas, os israelitas,
que já estavam bem financeiramente, não quiseram voltar para a sua pátria. Geralmente é assim. Quando o Pix cai na conta, quando estamos com a conta bancária recheada, esquecemos de vir para Jerusalém, esquecemos de vir para a casa do Senhor, esquecemos de dar uma verdadeira adoração a Ele. Esse é o problema. O problema não é você ter, o problema é o ter te dominar. Não se deixe levar por aquilo que é terreno, pois o apóstolo Paulo vai dizer: aquilo que o olho não viu, e que o ouvido não ouviu, e que não subiu ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para você. Talvez você não tenha casa própria aqui, num bom jardim em terra, mas Senhor Jesus, através da sua palavra, foi Ele mesmo que disse: eis que eu vou preparar um lugar, e quando eu preparar um lugar, eu virei outra vez e pegarei vocês e os levarei para morar comigo mesmo. Tem casa no céu para você. Não é o Silvio Santos que te prometeu. Quem te prometeu foi Jesus Cristo de Nazaré. Ele cumpre com a sua palavra. Quem a mídia televisiva acreditar ou não, mas o que ele prometeu vai cumprir. A trombeta vai soar e a igreja vai subir em um tempo de glória para se encontrar com ele. Quem é o inferno acreditar ou não, mas você vai subir, porque você foi comprado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quantos acreditam nisso? Levante suas mãos e adorem ao Cordeiro de Deus. Não é momento de ficar embelezado pelas coisas mundanas. Quem não queria, hein, Maria, ter uma casa como aquela de Guaramiranga? Todo final de semana está lá, na beira da piscina, comendo picanha como nós fizemos, e é bom. Mas o que nós podemos ter em mente é que no céu ainda é melhor, porque vai estar o nosso Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vai estar em nosso meio, aleluia, trazendo paz e santidade para nós. Ele é a luz que vai irradiar tudo aquilo ali, e o nome dele vai ser eternizado para todo sempre. Aleluia. Oh, aleluia. É por isso que Deus levanta o profeta Ageu com uma mensagem de exortação. Porque parte da nação de Israel agora está preocupada apenas com o seu bem-estar. E agora estão deixando a casa do Senhor de qualquer jeito. Quando você vai ler Ageu capítulo 1 e o versículo 2, a Bíblia diz: assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: agora é o tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto esse templo permanece em ruínas. O povo vai dizer: o tempo ainda não chegou. Eu tenho ainda muitas coisas para fazer em meio ao mundo. Eu sou muito novo, eu tenho muito prazer mundano para oferecer. Deixa eu te dizer uma coisa para você. A Bíblia nos diz que nós somos templos e morada do Espírito. Se tem uma coisa que o apóstolo Paulo queria, era que esse templo aqui fosse destruído. O templo carnal, o templo humano. Quando ele diz que esse templo vai ser destruído e vai ser reconstruído uma nova casa, ele está dizendo, é o seu corpo de glória, todo para se encontrar com o nosso Senhor. Mas parece que a geração que eu estou a viver
prefere viver aqui no mundo de que se encontrar com uma pessoa do Cristo. É momento de ter uma identidade do céu. É momento de parar para pensar aonde você quer ir. Não é tempo de pensarmos em coisas mundanas, em coisas terrenas. É por isso que Paulo escreve aos Colossenses dizendo: pensai nas coisas do alto. Tem muita gente pensando em bens terrenos. Prepare-se, meu irmão, a tua mente e o teu coração para querer vivenciar o céu. Crente que não gosta de céu não é crente. Crente que não pensa no céu 24 horas não é crente. Crente que não louva a Deus e chora quando lembra do céu não é crente. Precisa nascer de novo e entender que o céu foi preparado para você, para adorar e bendizer aquele que é e que há de vir. Então, nesse momento está havendo um culto no céu, aonde os anjos estão dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Enquanto eles prestam culto lá em cima, preste você culto de adoração a Deus aqui embaixo. Rasga o teu coração, enche o teu pulmão de glória e celebra Ele aqui nesse lugar. Foi Ele que te comprou, que te lavou. É momento de adoração ao nosso Senhor Jesus. Aleluia. Aí nós estamos vivendo essa triste geração. Ontem o pastor Nazareno profetizou por meio da palavra e dizendo que trabalharíamos poucos e ganharíamos muito. O problema da geração de hoje está aqui. Abre no Ageu capítulo 1 e o versículo 5, a Bíblia diz: portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Eles estavam lá no cativeiro. O versículo 6 ele vai dizer: vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome, bebe, mas isso não dá para ficar insatisfeito, põe roupa, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe para colocar numa sacola furada. Percebam que eles estavam trabalhando muito e o dinheiro não estava rendendo. Eles estavam deixando de buscar a Deus e buscando bens materiais. Aprenda com Ageu: buscai primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Dia 31 de dezembro está chegando aí. O problema da minha geração é que não vai mais para Juazeiro fazer promessa. Vem para a igreja e faz promessa: eu vou ser mais crente no ano 2026, eu vou estar em escola bíblica dominical, eu vou estar em culto de doutrina, conversa fiada. Rapaz, o Senhor conhece o teu coração e conhece a tua mente. Não espere o ano acabar para se dispor e levantar e fazer a vontade do Senhor. É momento de ter a consciência e saber que Ele está prestes a voltar, e você vai ficar como está ou vai querer buscar a Deus de todo o coração? Glória a Jesus. Glória. O problema da minha geração é que quer ganhar muito dinheiro e esquece do Cristo. Vivemos em meio a esta loucura desenfreada. Quanto mais tem, mais quer. Eu costumo dizer que a síndrome da areia de cemitério. Pode botar uma escada lá, como ela come ligeiro. É dessa forma. Trabalhamos muito e recebemos pouco. Mas tem uma solução para você. O texto vai continuar dizendo: assim diz o Senhor dos Exércitos, considere o que tem acontecido com vocês.
Versículo 8, ele vai dizer: vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo. Quando você pensa em monte, você pensa em quê? Em um lugar alto. E todas as vezes que você vai para algum lugar alto, requer esforço. É ou não é? E quando todas as vezes que alguém sobe ao monte, o Deus, que é o Deus dos montes e também do vale, ele desce para se manifestar. É necessário, que ele está dizendo aqui, esforço de cada um de nós. Quando nós subimos ao monte, ele vai descer e se apresentar para nós de uma forma gloriosa. A Bíblia vai nos dizer que ele vai continuar dizendo: dele me agradarei, diz o Senhor, serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como sopro. Aí eles vão perguntar: e por quê? O Senhor diz, ele vai dizer: perguntaram o Senhor dos exércitos, por que o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa? Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o solo que produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todos os seus trabalhos. Quando eu me interesso somente naquilo que é meu, naquilo que vai me agradar, e esqueço do Senhor, do que o Senhor tem feito por mim, do que é para mim fazer para Ele, vai haver seca na tua vida. Mas o Senhor traz um despertamento por meio do profeta Ageu. O texto vai dizer no versículo 12: então Zorobabel aqui é o governador da época. O texto vai dizer que também Josué, o sumo sacerdote, era aquele que agora pegava e oferecia o que era do povo para Deus. E também o povo agora vai caminhar em comum acordo. Os três vão caminhar em um só propósito, em um só objetivo, em um só momento, para glorificar e exaltar ao nome do Senhor. Não tem como haver restauração de tempo, não tem como a igreja crescer se só a liderança trabalha sozinha. Não tem como a igreja crescer, se expandir, se a membresia é parada, estagnada. É momento de se dispor como os remanescentes de Israel. É o momento de se levantar e glorificar a Deus através das tuas atitudes. Se levanta, homem, se levanta, mulher, toma coragem como Zorobabel, como Josué, como o restante dos remanescentes do povo, e vai fazer algo para o Senhor. Porque quando você subiu ao monte para buscar madeira, Ele vai te dar força, coragem, estratégia para glorificar e exaltar aquele que é e que há de vir. Não é tempo mais de pararmos de braços cruzados, desapercebido, não. É momento de descermos do monte e sabemos para onde vamos, para que o nome dele venha a ser glorificado em nossas vidas. Aí ele vai dizer no versículo 13: então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo o mensageiro do Senhor, dizendo: eu estou com você, diz o Senhor. Quando há um temor pela parte de Zorobabel, Josué e o restante do povo, vai acontecer algo no versículo 14, porque o texto vai dizer: o Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque,
o sumo sacerdote e o espírito de todo o remanescente do povo, eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Não tem como dizer que é cheio do Espírito se vive dormindo espiritualmente. O texto está aí, ó. E despertou o Espírito. Se despertou, era algo que estava dormindo. Não tem como eu despertar acordado, porque eu não consigo dormir acordado. É simples. E a pergunta é: de que maneira está o teu espírito? Dormindo ou está acordado? Não responda para mim, responda para o Senhor. Porque o ano de 2026 já está à porta. Daqui a 2 semanas, 3 semanas, praticamente já finda tudo. E aí? Vai continuar no sono da negligência? Ou vai pedir para que o Senhor desperte o Espírito na tua vida? Mas quando Ele despertar, é para fazer o que eles fizeram. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor. Não tem essa ideia de dizer: eu estou com o Espírito agora avivado. Dentro de casa eu nunca vi. Porque todas as vezes que a Bíblia vai falar menção ou fazer menção de avivamento, primeiro vem um arrependimento, para depois o Espírito ser avivado. E quando o Espírito é avivado, agora eles vão fazer aquilo que foi chamado. Não tem avivamento entre 4 paredes, ficar parado, trancafiado. Não. Se o Espírito vai despertar na tua vida, isso é, se você quiser, porque o Espírito despertou naqueles que o temeram. Se você for ler o versículo 12, a parte final, o texto vai dizer: então Zorobabel, filho de Selatiel, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todos os remanescentes do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor seu Deus havia ordenado que eles dissessem. E o povo temeu diante do Senhor. É o que o texto vai dizer em Apocalipse. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vai despertar ou vai continuar no sono da negligência? Vai esperar 2026 acabar, que nem começou, para vir com essa ideia de promessa de novo? Não faça isso. É um conselho. Não faça voto se você não cumpra. Não é palavra de homem, é palavra de Deus. A Bíblia diz: pois aquele que não tem condição de cumprir o seu voto, que não faça. Se você disser no seu coração: é momento de despertar, e entende que é momento de despertar, faça. Mas se não, é você ir. Não é tempo de ficar como a nação de Israel, preocupado com a minha casa. E a casa do Senhor? Está escrito. Foi assim há mais de 2000 anos atrás. E está se repetindo novamente no século 21. Mas a palavra é a mesma. O Deus é o mesmo. E o despertamento que tem que haver também é o mesmo.
só depende de você, só depende de mim, só depende de nós nos levantarmos e erguermos a casa do Senhor. Amém? Glória a Deus.